Vamos lá, retomando. Quais são os tipos de soluções que são encontradas? Estamos falando de soluções líquidas. Solução insaturada é aquela que tem uma quantidade de soluto inferior ao que é possível de ser dissolvido na temperatura considerada. No nosso caso aí, se eu conseguia 36 gramas de sal de cozinha e 100 gramas de água, qualquer quantidade inferior a 36 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água será uma solução insaturada. Uma solução saturada é aquela que eu tenho o máximo de soluto que é possível de se dissolver nessa temperatura. Quando eu tiver dissolvido 36 gramas de água em 100 gramas, 36 gramas de sal em 100 gramas de água na temperatura considerada, eu tenho o coeficiente de solubilidade ou o máximo possível naquela temperatura. Tudo que está em solução é o máximo que eu consigo. Trata-se, portanto, de uma solução saturada. Se eu colocar mais que 100 gramas nessa temperatura, mais de 36 gramas nessa temperatura, nas minhas 100 gramas de água, não será possível de ocorrer a dissolução. E eu terei a formação de um corpo de fundo. Esse corpo de fundo vai caracterizar uma solução saturada, porque ainda não dá para dissolver nada a mais. O que eu tenho a mais está na forma sólida no fundo. Para eu conseguir fazer alguma dissolução a mais, eu preciso de algumas condições especiais. Por exemplo, fazer um aquecimento da solução e depois fazer um resfriamento lento. Tá? Neste caso, eu conseguiria, portanto, uma solução supersaturada, aquela que contém mais soluto dissolvido do que é possível nessa temperatura. Uma solução nessas condições é uma solução extremamente instável, com qualquer perturbação no sistema faz com que ocorra o processo de cristalização, conforme é possível se verificar neste endereço aí. Tá? Muito bem. Uma solução supersaturada, em algumas condições, se pode encontrá-la. Tá? Se vocês fizerem acesso naquela página ali, ou naquele link, que eu vou deixar também na nossa questão aí, vocês poderão verificar a formação de uma solução supersaturada e o processo de cristalização. As curvas de solubilidade têm o seguinte aspecto, aí representado para alguns casos o sulfato de cério, que diminui a solubilidade com o aumento da temperatura, cloreto de sódio, que fica praticamente constante ao longo de uma grande faixa de temperatura, na ordem de 36 a 40 gramas de cloreto de sódio por 100 gramas de água, o cromato de potássio, que aumenta levemente a solubilidade com o aumento da temperatura, e o nitrato de potássio, que tem um aumento acentuado da solubilidade com o aumento da temperatura. Veja que a curva é bastante acentuada. Por exemplo, se eu quisesse verificar a solubilidade do cromato de potássio a 60 graus Celsius, eu faria uma paralela ao eixo das ordenadas, aqui passando pelos 60 graus, até tocar na curva de solubilidade do cromato de potássio. Chegando lá, eu faço uma paralela ao eixo das abscissas e verifico a leitura no eixo das ordenadas, que estaria traduzindo que a 60 graus Celsius eu consigo dissolver em 100 gramas de água uma quantidade de 80 gramas de cromato de potássio. Nessa nova versão, quem é mais solúvel? O cloreto de sódio ou o nitrato de potássio? NaCl, cloreto de sódio, ou KNO3, nitrato de potássio? A 20 graus Celsius eu preciso ir lá na curva de solubilidade, e nessa curva eu verifico da seguinte maneira, fazendo uma paralela ao eixo das ordenadas, passando pelo 20 graus Celsius, vou verificar onde ela corta
a curva de solubilidade do nitrato de potássio, onde ela corta a curva de solubilidade do cloreto de sódio. Eu observo que para o nitrato de potássio é por volta dos 30 gramas por 100 gramas de solvente, e para o cloreto de sódio por volta de 40 gramas por 100 gramas de solvente. Objetivamente, nesta temperatura de 20 graus Celsius, o cloreto de sódio é mais solúvel do que o nitrato de potássio, o que já não ocorre em temperaturas maiores, aí, a partir de, antes ainda de 30 graus Celsius, o nitrato de potássio já passa a ser mais solúvel. Este exercício, em seguida, aí, vamos tentar ver o que esse exercício está pedindo. Quantos gramas de nitrato de potássio é possível de se dissolver em 250 gramas de água, numa temperatura de 50 graus Celsius? Qual é a pergunta? A pergunta, portanto, é a seguinte: especificamente para o nitrato de potássio, o KNO3, eu quero saber, se eu utilizasse 250 ml de água e uma temperatura de 50 graus Celsius, quantos gramas de nitrato de potássio seria possível dissolver? Isso daqui está querendo mostrar como é que as curvas de solubilidade podem auxiliar, portanto, a verificação desses valores aí. Vamos tentar verificar nessa curva aí. O que eu tenho? Eu preciso inicialmente observar que a 50 graus Celsius a solubilidade do nitrato de potássio é encontrada fazendo essa paralela, né? Eu vou verificar que está por volta de 140 gramas de nitrato de potássio. Quantidade de nitrato de potássio, do sal, a massa do sal, a massa de água e a massa de solução. Não é isso mesmo? Então, efetivamente, se eu quisesse estar fazendo esse cálculo aqui, poderia pensar da seguinte maneira: a massa de sal que é possível nessa temperatura de 50 graus Celsius é de aproximadamente para cada 100 gramas de água, eu consigo aproximadamente 140 gramas de nitrato de potássio. Se a minha pergunta é 250 mililitros de água, que corresponde a aproximadamente 250 gramas de água, qual seria o valor? Basta fazer uma proporção simples. 140 sobre x é igual a 100 sobre 250. Tá? Isso me permite fazer o seguinte: 100 vezes x, multiplica em cruz, é igual a 140 vezes 250. Ou seja, se eu tenho interesse de achar o valor de x, quanto que é 140 vezes 250? 35.000. Divide por 100 aqui, divide por 100 aqui. É isso que eu quero. Aí isolei x.
X é igual a 350 gramas de KNO3. Se em cada 100 gramas eu dissolvo 140, quanto que eu conseguiria dissolver em 250 gramas? A massa a ser dissolvida seria 350 gramas de nitrato de potássio. Perfeito? Muito bem. O exercício número 2, ele pede o seguinte: a 80 graus Celsius, foi preparado 250 mililitros de uma solução saturada de nitrato de sódio. Nitrato de sódio é NaNO3. A 80 graus Celsius, aproximadamente o valor aqui está por volta de 150, 152, etc. Vou lá, verificando aqui, ó, no eixo das ordenadas. Se você tiver fazendo um cálculo, estabelecer que o valor aqui é 150, eu vou aceitar. Se você achar que o valor é 152, eu vou aceitar. Problema nenhum. Especificamente a 80 graus Celsius, para o nitrato de sódio, eu consigo dissolver aproximadamente 153 gramas de NaNO3 para cada 100 gramas de água. A minha pergunta: se essa solução for resfriada até 30 graus Celsius, ocorreu formação de precipitado? Se sim, quanto? Vou ter que verificar qual é a solubilidade a 30 graus Celsius. Aqui eu tenho entre 20 e 40. Entre 20 e 40, aproximadamente 30 está aqui no meio. 30 aqui no meio, eu tenho aproximadamente, chutando aqui, ó, um valor de, a 30 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio está na ordem de 102 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Aproximadamente isso. Tá? É isso que, fazendo uma reta, eu chego lá no valor, e aqui em cima deu aproximadamente 153. E a 30? Fazendo uma reta aqui, eu dei, interceptando a curva do nitrato de sódio, e quando rebate lá no eixo dos ordenados, talvez 102. Quais são os valores que eu consegui retirar do gráfico? A 80 graus Celsius, a solubilidade do sal é 153 gramas para cada 100 gramas de água. A 30 graus, a solubilidade é de 102 gramas por cada 100 gramas de água. Obviamente, se eu tivesse alguma coisa completamente dissolvida lá a 80 graus Celsius, a hora que eu reduzo a temperatura, pelo menos 51 gramas de sal saíram para cada 100 gramas de água. Se o meu exercício dizia que eu tenho uma quantidade de 250 mililitros de solução saturada, eu tinha 100 mililitros de solução, tinha 250 mililitros de solução, né? Então, na verdade, 2,5 vezes esse valor. Para cada redução aqui das 51 gramas, eu tenho que considerar que deve ser alguma coisa em torno de 2,5 vezes isso daí.
Primeiro passo, a massa de sal preparada no quantidade de solução a 80 graus Celsius. Eu tenho 100 gramas de água e 153 gramas de sal. Em 250 gramas de água, eu teria uma quantidade de aproximadamente 382 gramas de sal. 100 dá 153, 250 para X. Eu faço uma regra de 3 simples, tá? Multiplico, incluo 100x é igual a 250 vezes 153. A conta vai me dar que o valor de x é 382 gramas de sal foram utilizados na produção desta solução. Segundo passo é calcular qual é a massa de sal que permanece dissolvida a 30 graus Celsius. O primeiro eu calculei quanto que eu tinha dissolvido, 382 gramas. Agora, com a solubilidade sendo de 102 gramas de sal para cada 100 gramas de água, se eu tiver 250 gramas de água, quanto que eu ainda terei de sal dissolvido? Faço novamente uma regra de 3 simples. 100y é igual a 250 vezes 102. Neste caso eu tenho 255 gramas de sal dissolvido. Antes eu tinha 382,5 gramas dissolvidos. Agora eu tenho apenas 255 dissolvidos. A quantidade que resulta da diferença desses dois valores é a quantidade que foi precipitada como corpo de fundo, que se precipitou. A massa de sal que se precipitou, portanto, é essa diferença. 382 menos 255, que é igual a 127,5 gramas. Ou seja, pela curva de solubilidade, inicialmente eu fiz o cálculo de quanto eu precisaria ter dissolvido a 50 graus Celsius. E depois, quanto eu teria que ter de sal dissolvido a 30 graus Celsius. A diferença entre os dois valores, obviamente, é a quantidade que se precipitou. Feito isso, eu tenho a compreensão de como a curva de solubilidade interfere nos nossos cálculos de concentração das soluções. Perfeito? Vou fazer uma outra pausa aqui. Obrigado por enquanto.